Quero soltar o meu pensamento e seguir. Olá, aqui é Murilo Ottafini, cantor e compositor, autor dessa música aí que você ouve um trechinho quando abre o podcast e quando termina, que você pode ouvir aqui no Spotify, no Deezer, na Apple Music. E também sou estudioso de meditação, autoconhecimento e espiritualidade desde os meus 14 anos e compartilho aqui lições, ideias, histórias de sabedoria que nos inspirem, nos tragam luz para encontrarmos a nossa paz interior. Bom, e hoje o tema do podcast Medite Bem é como ser uma pessoa paciente. O que nós podemos aprender sobre a impaciência ou como podemos nos conhecer melhor entendendo essa emoção ou esse estado emocional. Pois é, quantas mortes, acidentes, fatos violentos acontecem por causa desse estado emocional de impaciência, né? As pessoas impacientes, elas têm a característica de quererem tudo a seu tempo. Isso não acontece na vida em sociedade e nem nas relações. É interessante observar como a ansiedade e a impaciência andam juntas. Muitas das nossas ansiedades surgem por sermos impacientes, por termos uma conduta impaciente ao longo dos dias, meses e anos em nossa vida. Por isso o tema principal hoje é a paciência. Como ela pode se desenvolver para você ser uma pessoa mais tranquila, mais zen? Só que o que poucos sabem é que a paciência ela não é uma emoção. Ela é um estado emocional. Quem olha para a paciência como uma emoção quer sentir fazendo força. Pode até conseguir em alguns momentos fazendo exercícios de meditação, respiratórios, tomando chás calmantes e remédios. Em outros momentos até consegue controlar, mas no fundo isso acaba sendo uma repressão que é um sufocamento e não uma educação, um entendimento e desenvolvimento real da paciência como estado emocional. Então, o que eu quero dizer com ela ser um estado emocional? É porque ela é um conjunto de formas de pensar e de encarar a vida e de expressar as suas emoções, de reagir, ou melhor, agir diante das coisas, das situações. Ou seja, a gente não sente a paciência, mas a gente pode aprender a ciência de estar mais em paz. Então, a conquista da paciência como estado emocional depende de um conjunto de comportamentos que tem a ver com como você lida internamente com as coisas e acontecimentos da vida externa. Para isso, entra mais uma vez o autoconhecimento. Será que você sabe me dizer em que momentos você fica mais impaciente? Faça uma autoanálise e descubra quais são os gatilhos que te levam à impaciência. Que tipo de situação? E eu vou te dar aqui hoje 3 perfis de personalidade de pessoas impacientes para você ver em qual você se encaixa e tentar se entender melhor. O primeiro tipo de personalidade impaciente são aquelas pessoas que não aceitam os acontecimentos da vida. Elas querem que a vida aconteça de um determinado modo e se sentem pressionadas pelo que os problemas representam na sua vida mental. Para piorar isso, elas acrescentam uma visão pessimista e pesada demais sobre os problemas que acabam sendo um fardo muito maior. O sentimento mais presente nesse tipo de impaciente é o medo de perder algo ou o medo do futuro. E aquelas pessoas que já perderam algo importante no passado não aceitam perder mais nada no presente e têm medo de que aquilo que elas perderam venham interferir no agora, e medo do significado dessas perdas do passado no momento presente. E outra emoção muito comum nesse perfil é a revolta. Pessoas revoltadas com a vida, que não a aceitam, que acham que o mundo é um lugar infeliz e projetam em tudo e em todos a sua volta. Pessoas que não aceitam a vida e as pessoas como elas são, costumam ser mais impacientes. Já o segundo perfil são aquelas pessoas que estão sobrecarregadas. Elas estão ultrapassando seus limites em alguns ou em muitos aspectos da sua vida, ou também estão em uma relação conflituosa. Uma das emoções mais presentes em pessoas assim é a irritação, que é um sinal de alerta de que você está exigindo mais do que você é capaz de suportar, de que você, num caso de uma relação, você está se deixando ser invadido o seu território, enquanto você deveria se proteger de alguma maneira.
Se você vive carregando cargas maiores do que você aguenta, você cria um ciclo vicioso de impaciência e irritação. E o terceiro tipo de pessoa impaciente é aquela pessoa que tem um temperamento agressivo. A agressividade não é ruim em sua essência, ela faz parte do nosso instinto de defesa e é uma das forças de proteção da nossa aura. Mas se ela não estiver sendo bem encaminhada, ela pode se tornar a violência. A agressividade ela é uma força e não necessariamente uma conduta. Quando ela se torna conduta, ela vira violência destrutiva e se você não usar essa força com inteligência, ela se volta contra você, como espinhos que abrem buracos na sua aura e te deixam desprotegidos. Quem tem essa qualidade da agressividade, mas sem a habilidade para usar com inteligência, é muito impaciente e pode cair em alguns momentos de violência. Isso pode se tornar um problema muito grave, talvez o mais grave de todos. Esses são os 3 tipos de pessoas ou de personalidades que eu cataloguei até agora. Se houver mais algum, depois você me manda para mim lá no Instagram, Murilo Ottafini. Mas e aí? O que é que você vai fazer? Basicamente, nós temos o perfil da pessoa que não aceita as coisas da vida e as pessoas como elas são. É difícil para ela encarar isso, encarar inclusive aquilo que já aconteceu com ela no passado. Temos o segundo perfil de pessoas que são aquelas que estão sobrecarregadas de alguma maneira, em que estão ultrapassando seus limites internos para lidar com as situações ou com as pessoas, principalmente em relações próximas. E temos um terceiro tipo de pessoa impaciente, que é aquela que tem um temperamento mais agressivo e não sabe lidar com a sua própria agressividade e, em muitos momentos, ela desanda para a violência. Bom, o que eu quero que você entenda é: não existe ninguém que nasça impaciente ou paciente. A gente que costuma lidar com a vida de uma maneira que não é a melhor que a gente pode. Isso é um sinal claro da nossa imaturidade emocional. Mas tudo bem, né? Afinal, quem é de nós que nasce bonito, paciente, equilibrado emocionalmente? Ninguém, né? Ninguém nasce assim e tem que continuar assim também. Você pode se tornar uma pessoa mais paciente, entendendo desde já que paciência é um conjunto de pensamentos e de sensações, de sentimentos que você consegue exercer na sua vida. É a ciência da paz, é a sabedoria de lidar com as coisas com mais paz, com mais calma. Não é viver a vida sem desafios ou sem problemas, porque isso é impossível, mas sim lidar muito melhor com cada um deles. Comece por fazer uma autoavaliação e entender quais são os motivos da sua impaciência. E não mais ficar reprimindo as suas emoções quando elas virem, porque isso não é autoeducação. Então, observe sem julgar, com compaixão. Medite em cima da sua paciência, ou melhor, da sua impaciência. Observe, não julgue, aceite, não se critique tanto. Entenda, olha, se eu não durmo bem, eu fico mal-humorado. Beleza, o que eu posso fazer para dormir melhor? Tem situações em que eu não consigo. Bom, o que eu posso fazer para evitar descontar o meu mau humor nas pessoas, sendo estúpido ou coisa assim? Então a gente, entendendo a raiz das nossas situações, a gente consegue minimizar os danos. Entenda o seu perfil. A gente até costuma dizer que perdeu a paciência. Na realidade, qualquer pessoa, por mais paciente que seja, ela tem chance de em algum momento ela não conseguir ter a mesma calma, a mesma paciência. Porque nós temos as nossas sombras e elas de alguma maneira, às vezes, nos assombram mesmo. É um constante aprimoramento e um constante esforço, a paciência. Então entenda que, apesar de sermos mais pacientes, nós também podemos, em alguns momentos, não sermos tanto. E está tudo bem. O importante é o nosso desejo e a nossa vontade de nos esforçar para sermos melhores. Então as pessoas pacientes, elas aprenderam a lidar com aquilo que as tornavam mal-humoradas, irritadas, estúpidas, mal-educadas, explosivas, ansiosas, depressivas, negativas. Por trás de todas essas emoções de uma pessoa impaciente, a gente percebe uma raiz, um sentimento que é bem constante na vida e que talvez, junto do egoísmo, ele faça nascer a maioria dos nossos defeitos, entre aspas, que é o chamado orgulho. O orgulho ferido. A gente dá tanto valor à nossa própria personalidade, aos nossos desejos, que a gente não aceita que nada contraria aquilo que a gente quer. E isso é orgulho, é uma pessoa birrenta, uma criança ferida.
A paciência vem com o desenvolvimento da humildade, e que nós poderíamos dizer que seria o contrário do orgulho, ou então um orgulho amadurecido, não mais aquela casca de uma pessoa vaidosa e orgulhosa, e sim uma pessoa humildade, que entende qual é o seu valor real, que tem posse e compreensão dos seus talentos e habilidades, tem conexão com a sua força pessoal e mais consciência. A humildade ela é uma conquista do autoconhecimento. Pessoas que se conhecem mais costumam também ser mais humildes. Conhecem também seus limites e não carregam pesos maiores do que são capazes. E por isso lidam melhor com os seus medos, com seus impulsos e reações, impedindo de cair na agressividade que se torna violência. Bom, aqui então nós entendemos que o orgulho é uma das raízes, entendemos que a não aceitação, entendemos que o sobrecarregar é um problema e que a agressividade é um outro problema. Por isso podemos lidar então com a impaciência buscando sermos mais pacíficos ou entendemos a ciência da paz, procurando aceitar melhor os acontecimentos da vida, as coisas que nós não controlamos, não pensar tanto naquilo de ruim que nos aconteceu como se fosse simplesmente uma tragédia e aquilo vai acontecer de novo, e sim procurarmos elaborar melhor essas situações para não vivermos dentro da revolta, procurarmos entender onde nós estamos deixando de cuidar da gente e deixando que os outros invadam as nossas fronteiras e aprendemos a colocar limites, porque ser paciente não é necessariamente aceitar as coisas que as pessoas fazem contra a gente, sendo aquele falso bonzinho ou aquele bonzinho que só se dá mal porque as pessoas invadem os seus espaços. Por isso, ser paciente também é, ao mesmo tempo, ao entender que alguém invade o seu espaço, você dizer um não, colocar as suas condições, dizer um basta, dizer um chega, e não necessariamente perder a linha para fazer isso. E a terceira situação é a daquela pessoa agressiva, em que nós podemos opor, não necessariamente eliminar a agressividade, mas transformar a agressividade em uma energia de ação, uma energia de execução, uma energia de quem vai atrás daquilo que quer, dos seus desejos, mas que não pisa em cima de ninguém, não pisa em cima das situações para tentar a todo custo encontrar aquilo que deseja, porque isso se torna violência e que é muito grave. Muito bem, espero que tudo isso ajude você a refletir sobre a impaciência, como ela inclusive gera ansiedade e como a paciência é a ciência de ser mais pacífico, de ser mais compassivo, mais justo, mais amoroso consigo, com as situações da vida e com as pessoas. Me segue lá no Instagram, que é o Murilo Ottafini, e entra também no grupo do WhatsApp do Medite Bem, para você receber conteúdos exclusivos e benefícios, como meditações e outros. Espero que a partir de agora você seja uma pessoa mais paciente, se compreendendo melhor, se aceitando melhor, se abraçando e cuidando de você, tá bom? Fique em paz e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau! Quero um rio de águas tranquilas, sentir a força do sol matinal, abrir os braços ao sopro da brisa. Quero da vida o suor e o sal. Quero escutar passarinhos cantando, sentir o beijo da nova estação. E se perguntarem aonde eu vou e quando, responderei: sigo o meu coração.